Olá, estudantes do 8º ano do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Hoje estaremos juntos em mais uma aula de arte, a aula de número 33, que é sonoplastia, o som na cena. Meu nome é Ana Paula Teixeira e hoje nós teremos conosco o intérprete de Libras, Natan. Seja bem-vindo, Natan! Antes de começarmos a aula, eu preciso lembrá-los de registrar a frequência no Classroom. Vocês se lembram que quando vocês entram nas orientações da atividade, o primeiro link é o link da frequência. Você vai clicar nele, abrirá um formulário perguntando sobre sua frequência e algumas questões sobre a aula. Você responde cada uma delas, clica em enviar. Pronto, sua frequência estará registrada. Vamos fazer a revisão da aula de número 32 para a gente começar? Então me acompanhem. Relembrando a aula de número 32. A arte multimídia explora recursos tecnológicos na elaboração das obras. Então, foi um dos assuntos que nós estudamos nessa aula, né? Nós percebemos que a arte multimídia ela vai trabalhar justamente com recursos tecnológicos na elaboração e muitas vezes na execução também de suas obras. As linguagens visuais apresentam elementos de comunicação que já conhecemos. Nós vimos que um dos conteúdos da aula era sobre as linguagens visuais e nós vimos que tem elementos principais nessa forma de expressão artística que nós já estudamos há muito tempo, desde que a gente estava na primeira fase do fundamental e desde o 6º ano, já na segunda fase também, né? O mapeamento 3D e as instalações como manifestações contemporâneas, nós conhecemos essas duas modalidades artísticas e vimos como elas se apresentam atualmente, né, na contemporaneidade. E nós estudamos também sobre arte inclusiva e a ampliação dos modos de recepção da arte. Nós percebemos o quanto as novas tecnologias permitem também mudanças na forma das pessoas explorarem os espaços onde são apresentadas as obras artísticas. E, na nossa aula de número 33, nós vamos estudar sobre sonoplastia, o som na cena. Para falar sobre esse assunto, alguns pontos são muito importantes. Primeiro, nós entenderemos o que é sonoplastia, para saber do que nós estamos falando especificamente nessa aula. Depois, nós conheceremos um pouco sobre sua história, como a sonoplastia acontece na arte no decorrer da história. Depois estudaremos sobre sonoplastia e veremos um pouco desse aspecto, tanto no cinema como no teatro. Veremos sobre as funções da sonoplastia, funções que ela pode assumir, e também falaremos sobre o surgimento de uma nova profissão, que foi permitida justamente devido aos avanços tecnológicos que nós conhecemos hoje. Como era antes? Se nós vamos falar de sonoplastia, da sua história, nós precisamos entender como acontecia antes. Antes da popularização da linguagem audiovisual, era por meio do rádio que se contavam histórias. Então, é comum a gente, às vezes, ouvir algumas pessoas falarem das radionovelas, do radioteatro. Então, antes de desenvolver outros recursos tecnológicos, as histórias eram contadas por meio do rádio. Os sonoplastas acrescentavam música, atingindo as emoções dos ouvintes com trilhas de suspense, tensão, paixão, entre outras. Criavam também efeitos sonoros, como chuva e trovão. Então, as pessoas que trabalhavam na sonoplastia criavam sons que podiam influenciar tanto as emoções daqueles que estavam ouvindo as radionovelas, como também criavam situações que interferiam, que mostravam, por exemplo, se estava chovendo, se estava trovejando, se estava ventando. Eram os sonoplastas responsáveis por fazerem esses efeitos sonoros. Significados dos termos. Vamos ver o que realmente significa sonoplastia e sonoplasta? Sonoplastia. Podemos considerar que são as sonoridades da cena e envolvem a palavra falada ou cantada, música, ruídos e a organização dessas instâncias em um tempo e espaço específico. Então, se eu falo que sonoplastia são as sonoridades da cena, são todos os tipos de sons presentes na cena, e também esses sons são organizados na obra de arte, eu considero que vai envolver tanto formas
que se apresentam como palavras faladas, palavras cantadas e diferentes outros sons que vão se manifestar no decorrer da cena, que nós vamos estudar de forma mais detalhada daqui a pouco. Sonoplastas. Nós percebemos que essa palavra, então, deriva da palavra anterior que nós acabamos de estudar. E o que seriam esses sonoplastas? São profissionais que providenciam os efeitos sonoros. Se a sonoplastia são os efeitos sonoros que aparecem nas cenas, tem que ter alguém responsável por produzir, por organizar esses efeitos sonoros. Os responsáveis são os sonoplastas. Música, ruídos. E esses efeitos sonoros estão presentes em programas de rádio, filmes, animações, peças teatrais. E atualmente a gente percebe que esses efeitos também estão presentes no cinema, em jogos que vocês conhecem. Então, os sonoplastas são responsáveis por esses efeitos sonoros presentes em diferentes modalidades artísticas. Vamos para o nosso primeiro quiz? Qual a função do sonoplasta? Difícil, hein? Eu acabei de comentar, será que vocês vão lembrar? Primeira alternativa, elaborar o material sonoro utilizado em diferentes produções artísticas. E segunda alternativa, registrar no roteiro, vocês já estudaram o que é roteiro também, tentem lembrar. Registrar no roteiro de um filme, por escrito, os sons que deverão acontecer. Alguns minutos para vocês pensarem e logo voltamos para conferir. Retornando, vamos conferir a resposta do quiz de número 1. Alternativa correta, elaborar o material sonoro utilizado em diferentes produções artísticas. Essa é a alternativa correta porque é justamente isso que o sonoplasta faz. Ele vai elaborar o material sonoro que vai ser utilizado durante a reprodução, a apresentação das obras artísticas. Por que a segunda alternativa não está correta? Porque ela afirma que a função do sonoplasta é registrar no roteiro de um filme, por escrito, os sons que deverão acontecer. Na verdade, a gente sabe que quem normalmente realiza esse registro é o roteirista, das suposições de som que podem ser usados no decorrer do filme. Mas o sonoplasta é quem vai organizar para executar esses sons na prática, tá? A sonoplastia no cinema. Então, eu dividi em dois momentos para a gente conseguir entender melhor essa sonoplastia no cinema. No primeiro momento, a trilha sonora se resumia à trilha musical, sem a ideia de ambientação através dela. O que isso quer dizer? Que tinha, sim, algumas músicas sendo tocadas durante a projeção dos filmes,
Só que essas músicas, elas não estavam relacionadas à história que estava acontecendo no filme. Eram músicas que nós vamos ver justamente a característica delas. Existia apenas a necessidade de se suprir a ausência sensorial e direcionar a atenção do espectador exclusivamente para o filme. Ou seja, eram músicas que eram colocadas para suprir aquela necessidade de um efeito sonoro e para que a atenção do espectador fosse direcionada para a cena que estava acontecendo. Normalmente, essas músicas também eram músicas que já eram conhecidas pelos espectadores. Outra característica da música era abafar os ruídos feitos pelo projetor. O projetor do cinema, principalmente os primeiros, ele fazia diferentes sons enquanto estava projetando as imagens. Se esses sons ficassem muito evidentes, era como se quebrasse um pouco da fantasia, da ilusão, da projeção do filme. E a sonoplastia era uma forma também de tampar esses sons do projetor para que tivesse maior ilusão, maior fantasia durante a apreciação daquela obra. Eram escolhidas peças musicais já existentes, é o que eu tinha acabado de comentar anteriormente. Então, as peças que eram tocadas durante a projeção dos filmes eram peças que já existiam. Tocava-se o que era popular na época, Beethoven, Mozart, entre outros compositores eruditos. Ou seja, principalmente naquele momento que eles estavam vivendo, esses eram os compositores que as pessoas costumavam ouvir. Então, eram essas músicas também que eram colocadas para tocar durante os filmes. Porém, nem sempre havia proximidade entre o tema do filme e a música escolhida, que foi o que eu tinha comentado anteriormente, que não tinha muita relação entre a música que era colocada e a cena que estava acontecendo no filme. Essa imagem, eu creio que alguns de vocês devem lembrar, né? Já foi comentada em uma das aulas. Trata-se do filme A Chegada de um Trem à Estação, dos irmãos Lumière. Lembram daquela aula que vocês estudaram sobre história do cinema? A professora comentou sobre as produções dos irmãos Lumière. Então, essa é a cena do primeiro filme projetado por eles. E por que eu trouxe essa cena para vocês relembrarem? Porque essa é uma imagem que não tem o som natural dela. As pessoas, enquanto elas estavam vendo a imagem, não era produzido o som do que estava acontecendo na tela. Só que isso não impedia as pessoas de imaginarem aquela cena acontecendo e entrarem na fantasia daquela cena. Tanto que, se vocês assistirem o filme A Invenção de Hugo Cabret, tem um momento em que eles reproduzem esse momento histórico da projeção dessa cena, e quando o trem está chegando bem perto da tela, a plateia que está assistindo se abaixa por receio de ser atingido pelo trem, para vocês terem ideia do quanto essa ideia de ficção tomava conta da mente daqueles que estavam assistindo, mesmo não tendo o som natural. Quiz de número 2. Sobre esse primeiro momento da sonoplastia no cinema, podemos afirmar que: alternativa A, tinha relação com cada cena do filme. Lembrem-se o que eu expliquei. A sonoplastia tinha relação com cada cena do filme. Alternativa B, era gravada juntamente às imagens. A sonoplastia era registrada no mesmo momento que as imagens. Alternativa C, eram tocadas músicas populares da época. Então, tentem lembrar o que eu acabei de explicar e já retornamos para conferir.
Vamos conferir a resposta do quiz número 2? A alternativa correta é a alternativa C, porque ela afirma que eram tocadas músicas populares da época. Lembram-se que eu comentei que eram tocadas músicas que já existiam e que as pessoas costumavam ouvir naquela época? Porque as outras não estão corretas. Alternativa A afirma que a sonoplastia tinha relação com cada cena do filme. Nós percebemos que nesse primeiro momento isso não acontecia. Alternativa B afirma que a sonoplastia era gravada junto às imagens. E nós também sabemos que não era possível, até mesmo porque não tinha equipamentos tecnológicos capazes de fazer isso naquele momento. Vamos para o segundo momento, então, para a gente falar um pouquinho de como que no segundo momento acontecia essa sonoplastia no cinema. Uma banda ou um piano podiam produzir sons para a plateia. Então, nesse segundo momento, nós também temos a possibilidade da música ser produzida no momento em que a cena está acontecendo. Isso vai interferir um pouco também na característica da presença dessa música no filme. Busca por alguma tentativa de relacionar imagem e som. Então, se a música era produzida no momento da projeção, as pessoas começavam a exercitar essa relação entre a imagem que era percebida na tela e a música que era produzida para a percepção da plateia que estava apreciando o filme. Terceiro aspecto, surgiram coletâneas de partituras com sugestões de ambientações para filmes de acordo com a característica das cenas, ou seja, eles perceberam que uma possibilidade era organizar coletâneas. Essas coletâneas tinham diferentes músicas que poderiam ser usadas dependendo das características da cena. O cineasta poderia fazer sua própria lista de sugestões de músicas. Então, se a música seria executada no momento da projeção, o cineasta começou a perceber que tinha a possibilidade dele fazer as sugestões da música de acordo com a necessidade que ele percebia para o filme. Viram a possibilidade da música também fazer parte do filme, reforçando a narrativa. Se o cineasta poderia escolher a música, ele ia escolher, claro, de uma forma que a música somasse ao que ele tinha produzido em imagens e enriquecesse, assim, a percepção das pessoas em relação àquela obra. Em 1908, na França, um compositor foi chamado para compor a trilha de um curta, primeira trilha feita especificamente para um filme, ou seja, em 1908 foi a primeira vez que um compositor foi chamado para produzir uma trilha sonora para um filme específico. Esse filme era um curta. Mas, infelizmente, apesar de a gente perceber que nesse momento eles já tinham percebido todas essas possibilidades, a música ainda não era tão explorada em ligação com as imagens. Poucas vezes isso acontecia. E agora nós vamos falar sobre outra pessoa que vocês já devem ter ouvido falar, devem lembrar também na aula de História do Cinema, que a professora falou sobre o Georges Méliès, que era um francês que teve a intenção de criar uma trilha musical específica para o filme Viagem à Lua. A professora também comentou sobre esse filme na aula, vocês lembram? Porém, as limitações na gravação dos sons e da música impossibilitaram que ela estivesse fisicamente incorporada durante a difusão, fazendo com que fosse perdida com o tempo e nunca chegasse aos ouvidos do espectador contemporâneo. O que isso quer dizer? O Méliès realmente compôs uma trilha para o filme Viagem à Lua, mas infelizmente, como eu já comentei no início, não tinha como registrar o som junto da imagem. Então, essa trilha ela foi registrada separadamente. Precisaria dos dois produtos seguirem sempre juntos, os registros das imagens e o registro da trilha sonora. Como isso nem sempre tinha o cuidado necessário com esse transporte desses dois produtos juntos, infelizmente a trilha sonora que ele elaborou se perdeu e nós nunca podemos conhecê-la. Aqui são algumas cenas do filme Viagem à Lua e foi justamente para esse filme que ele produziu essa trilha sonora que infelizmente nós não chegamos a conhecer. Vocês devem se lembrar que o filme conta sobre a história de cientistas que vão para a Lua e aqui no YouTube vocês conseguem ver o filme completo. Aqui estão apenas algumas cenas.
Vamos para o nosso quiz número 3? Sobre este segundo momento da sonoplastia no cinema, marque V ou F. Primeira alternativa. Foram produzidas coletâneas com músicas para serem tocadas de acordo com as cenas. Tentem se lembrar se foram produzidas essas coletâneas. Méliès conseguiu compor a primeira sonoplastia para seu próprio filme, que continua a existir nos dias atuais. Então, vocês vão avaliar se essas duas alternativas são verdadeiras ou falsas. Vocês têm alguns momentos para pensar, alguns minutinhos, e já retornamos. Vamos conferir a resposta do quiz número 3? Então, me acompanhem para ver se vocês acertaram. Primeira alternativa é verdadeira, porque ela afirma que a sonoplastia foi produzida, que nesse período, no segundo momento da sonoplastia do cinema, foram produzidas coletâneas com músicas para serem tocadas de acordo com as cenas, e nós vimos que realmente foi feito isso. Eles perceberam que poderiam ter essas coletâneas para se organizar de forma mais rápida no momento da projeção do filme. Segunda alternativa, afirma que Méliès conseguiu compor a primeira sonoplastia para seu próprio filme. Até aí, realmente, ele compôs a primeira sonoplastia para o filme A Viagem à Lua. Só que essa alternativa afirma que essa sonoplastia continua a existir nos dias atuais, e nós vimos que isso não foi possível. Por isso, essa alternativa é falsa. Vamos falar um pouco sobre o som e a imagem juntos. Só puderam ter o controle total sobre o que seria apresentado junto às imagens em 1927, com o advento do Viraphone e demais equipamentos que o sucederam. O que era esse equipamento? Era um equipamento que permitia que o som e a imagem fossem projetados ao mesmo tempo, fossem executados ao mesmo tempo. A gravação continuava sendo separada, o som continuava sendo gravado de forma separada da imagem, eram produtos separados, só que esse equipamento permitia que eles fossem executados ao mesmo tempo, e aí dava uma ilusão maior de realidade e de que esse som realmente estava junto da cena. Vamos para o nosso primeiro exercício da aula de hoje? Você já tinha ouvido falar sobre a história da sonoplastia no cinema? O que você já sabia? O que você aprendeu hoje? Então, você vai lembrar o que você já tinha ouvido falar antes sobre a história do som, dos sons dos filmes, e você vai registrar o que você já sabia e depois você vai registrar o que você conheceu de novo hoje.
alguns momentos para você escrever, é uma resposta pessoal, façam, daqui a pouco nós retornamos.
Conseguiram responder do primeiro exercício? É uma resposta pessoal, você vai relembrar e registrar com suas palavras. É bom que você já comece a memorizar um pouco mais o conteúdo dessa aula. Vamos falar um pouco agora sobre a sonoplastia no teatro. A sonoplastia é, ao mesmo tempo, uma técnica e um processo de criação realizado em diferentes etapas. Então, ao mesmo tempo que é uma forma de produzir sons, que as pessoas vão perceber aqueles sons, esses sons precisam ser organizados. Então, tem etapas que precisam ser seguidas na organização desses sons. Quais são elas? Primeira, levantamento prévio dos elementos sonoros que serão postos em cena, com base nas rubricas do autor e ou pela direção teatral. Vocês se lembram o que é rubrica? Quando vocês tiverem, por exemplo, um texto de teatro, normalmente a rubrica ela vem em uma letra diferente das falas dos personagens e essa rubrica ela vai indicar o que deve acontecer e que não é dito pelos personagens. Por exemplo, uma porta se abre, uma criança chora, essa rubrica vai indicar isso que deve acontecer e que não vai aparecer dito pelos personagens. Então, o primeiro momento é esse, fazer o levantamento dos sons que estão registrados no texto, na obra dramatúrgica. E aí, depois do levantamento desses sons, vai para a segunda etapa, que é a seleção, considerando o porquê do som, qual o motivo desse som ser usado na produção teatral. A intenção do diretor o que estes sons podem representar. Então, é muito importante estar atento à proposta da apresentação, qual que é o motivo e a intenção com cada um desses sons, para que eles estejam juntos na construção da obra e na forma que ela será percebida pelo espectador. Terceira fase, produção dos sons. Nem todos os sons estarão prontos, pode ser que sejam usadas músicas que já existam, mas pode ser que também sejam necessários sons que ainda não se têm. Caso não tenham esses sons, é necessário produzi-los. Quarta fase, adequação, ordenação de material considerando a coerência e o bom gosto. O que seria essa adequação, essa organização do material? Seria pegar esses sons que já sabem que serão usados e organizar de forma que no momento da realização da peça teatral, esse som aconteça da melhor forma possível junto da cena. E o que seria esse bom gosto? Seria só gostar de determinado tipo de obra? Não. Na verdade, esse bom gosto é perceber que esse som realmente está somando para aquela obra, está somando para a intenção que os artistas querem comunicar com aquela obra. E quinta fase, que é a relação entre a sonoplastia e os outros elementos da cena. Como a sonoplastia acontece no momento em que a cena é executada, ela precisa ter um diálogo com esses outros elementos para que ela fique o mais verdadeira possível. E a operação propriamente dita, que é a execução da sonoplastia no momento da apresentação. E alguns aspectos são importantes de serem ressaltados. Primeiro, durante a execução da sonoplastia no teatro, ela pode ser executada mecanicamente, que é por equipamentos sonoros que vão ser colocados os sons. Eles podem estar em arquivos no computador e serem colocados aos poucos em cada momento da cena, ou pode ser executado ao vivo, podem ter pessoas que produzirão esses sons no momento em que a cena está acontecendo. E aí essas pessoas poderão ter instrumentos, ter objetos que vão ser usados para produzir esses sons. Necessidade de incorporar sons externos, principalmente se a apresentação teatral acontecer na rua. Vão ter barulhos de ônibus, barulhos de pessoas conversando, vão ter vários sons que também estarão presentes nesse ambiente. Então, além da sonoplastia planejada, os artistas também precisam conseguir incorporar esses sons para que não fiquem como ruídos que incomodem a apresentação, para que eles somem aquela apresentação. Materiais específicos para a execução, para cada forma de execução. Então, nós vimos se pode ser executado mecanicamente, com computador, com caixas de som, são alguns tipos de materiais que são necessários. Ou ele pode ser executado ao vivo, com instrumentos, com objetos que produzem os sons. E a gente pensando a sonoplastia no teatro, nós percebemos que ela também tem semelhança com outras formas de arte, e aí nessas outras formas de arte,
também podem ser seguidas essas etapas. Vamos então para o nosso quiz de número 4. Qual dos itens abaixo não se trata de uma etapa da sonoplastia no teatro? Produção de sons, alternativa A. Alternativa B, levantamento prévio. Alternativa C, necessidade de incorporar sons externos. E alternativa D, operação propriamente dita. Pensem em alguns minutos e já retornamos para conferir. Vamos conferir a resposta? Alternativa correta, letra C. Necessidade de incorporar sons externos não faz parte das etapas de produção da sonoplastia. É um elemento a ser considerado na execução da peça teatral. Então, a sonoplastia tem algumas possibilidades de funções também. Pode produzir diferentes ruídos, chuva, vento, pode comunicar uma informação, por exemplo, uma criança chorando. Pode ser um recurso expressivo, em vez da pessoa dizer que está triste, passa um som triste. Pode criar um clima de tensão, de medo. Pode substituir o cenário, indicar, por exemplo, o som de um sino pode indicar que a próxima cena acontece numa igreja. Ilustrar sons das imagens, um relógio, o tic-tac do relógio. Pode ser um elemento de ligação das cenas, que é o som que vai estar entre uma cena e outra. Pode representar flashback, que é uma voz mostrando uma lembrança de algum momento, e pode também indicar um local da cena. Por exemplo, se ela está acontecendo no local que está chovendo, ou no ambiente fechado, no cinema. Segundo exercício, o que está acontecendo nessas imagens? Vocês vão observar as duas imagens, tentar entender o que está acontecendo e responder com as palavras de vocês. Alguns minutos e já retornamos.
responder o exercício de número 2, então guardem a resposta de vocês que já vamos conversar sobre esse assunto. Do rádio para a atualidade. Se o rádio não oferecia mais espaço aos artistas da voz, o cinema e a televisão possibilitaram o surgimento de um novo profissional, o ator de voz ou dublador. Lembram a imagem do exercício? Esse é o ator Ed Murphy e ele, na versão em inglês do filme do Shrek, ele faz a voz do burrinho. Então, ele é o dublador que faz a voz do burrinho na versão em inglês. Nesta aula, nós aprendemos algumas coisas e nós vamos revisar sobre o que nós aprendemos. Nós aprendemos o que é sonoplastia e sonoplasta, conhecemos um pouco da sua história, estudamos sobre a sonoplastia no cinema e no teatro, identificamos diferentes possibilidades da sonoplastia e percebemos o surgimento de uma nova profissão, que é o dublador. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos agradecer também ao nosso intérprete. Muito obrigada, Natan. E aguardo vocês para a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem bem.